pelo voto majoritário, e aí há uma divisão extraordinária, porque se for modificar o sistema eleitoral, é muito possível que isto exija emenda constitucional. E emenda constitucional demanda um quórum especial, não é? Um quórum qualificado. Portanto, não é fácil fazer uma reforma política. Eu cheguei até a propor à presidenta, e a presidenta acabou propondo que houvesse um plebiscito, uma consulta popular com algumas perguntas, 6, 7 perguntas fundamentais, em que o povo, e essa história de dizer que o povo não sabe é conversa, porque hoje com os meios de comunicação, logo se chega à informação de tudo, né? E haveria, naturalmente, programas eleitorais destinados a esse esclarecimento. Eu sugeri que houvesse um plebiscito, quem convocaria o plebiscito seria o Congresso, portanto o Congresso não estaria excluído, e depois que o resultado do plebiscito viesse, quem formataria o projeto seria mais uma vez o Congresso Nacional. Portanto, não há nenhum desprezo pelo Congresso e seria um exercício da democracia direta amalgamada com a democracia indireta, com a democracia representativa. Porque daí, se o povo se manifesta, os parlamentares necessariamente haveriam de formatar um projeto segundo a vontade popular. Agora, reitero, não é um tema de fácil solução, é um tema de dificílima solução, pelo menos no Brasil. Bem, eu acho que a palestra de Sua Excelência, o professor Dr. Michel Temer, deve ter empolgado tanto algumas pessoas, uma delas, sem dúvida, é a professora Gina Pompeu, porque a pergunta dela é quase que um convite para uma próxima palestra. Quase que já um pedido para uma palestra sobre a questão do ativismo judicial. Diz assim: senhor vice-presidente, qual é a sua sensação diante da reivindicação pela efetivação de direitos, não mais diante do Poder Executivo ou do Poder Legislativo, mas por meio de ações judiciais? Existe, sob o seu ponto de vista, a hipertrofia do Poder Judiciário? Fala-se em judicialização da política? Realmente, bom, eu vou passar para o vice-presidente, mas dizendo, cara, professora Gina, que realmente este tema relacionado ao ativismo judicial devia ser objeto de uma palestra à parte, não é? Porque a discussão é muito grande. Não sei se o vice-presidente quer fazer algum comentário. Até vou fazer um comentário, Wilton. Sabe que uma vez eu era constituinte e fui convidado para uma palestra em Belo Horizonte, né? E os alunos muito buliçosos, muito inquietos, né? Não havia esse respeito que a gente verifica aqui, né? Mas eu vi que o coordenador selecionava as perguntas, né? Então ele punha umas perguntas de lado e fazia outras, né? E eu vendo aquilo, eu disse: olha, eu sou professor da PUC, mas sei que hoje estou sendo chamado aqui como constituinte, né? Como deputado, como político. Então, se houver alguma pergunta cabeluda, pode fazer, não tem problema. Daí ele sacou uma pergunta e disse: então vai esta pergunta aqui. O que é que o senhor diz? Perguntava a pergunta, né? De uma faixa colocada aqui numa loja em Belo Horizonte que diz assim: pratique uma boa ação, mate um deputado hoje. Eu disse: veja que coisa interessante. Embutida nessa pergunta está a seguinte indagação: qual a desvalorização, a razão da desvalorização da classe política no país? E daí falei uns 15 minutos sobre isso e terminei sob aplausos, não é? Porque, na verdade, a pergunta dizia isso, né? Aqui não, aqui é mais ou menos fácil responder, embora, como disse o Newton, né, eu acho que isso demandaria uma longa meditação e uma longa exposição para dar os fundamentos do Poder Judiciário. Eu, pessoalmente, tenho sustentado com muita frequência que o Poder Judiciário, ele ultimamente tem, eu já disse isso durante a minha fala, ele tem decidido de acordo com princípios constitucionais. Às vezes, aufere-se no texto constitucional uma principiologia que é possível aplicar numa decisão judicial. É claro que, muitas vezes, pode haver equívoco. Eu dou o exemplo da fidelidade partidária lá no Brasil, o professor Jorge Miranda, em que, num dado momento, baseado nos princípios constitucionais, decidiu-se que aquele que é eleito por um partido tem que nele permanecer durante todo o mandato. Ou seja, o mandato não é do deputado, mas é do partido. Correto.
Num segundo momento, o mesmo tribunal decidiu que se o deputado sair de um partido para ir para um novo partido, que lá se permite, sem embargo da fidelidade partidária, que se constitui um novo partido, o deputado pode sair dele e ir para este novo partido. E indo para este novo partido, ele leva o equivalente ao tempo de televisão e ao fundo partidário. Então, aqui nesta segunda decisão, o mandato já não é do partido, o mandato é do deputado. Então, às vezes, há essas decisões que podem ser contestadas, como convém ao direito, não é? Mas, no geral, o que há é exatamente isso. O judiciário decide de acordo com princípios constitucionais. E o chamado ativismo judicial também é muito provocado pela sociedade, particularmente pelos políticos. Quando há uma decisão de natureza política, quem levou a questão para o Supremo foi o deputado ou o senador, não é? Aliás, quem mais fala mal do Congresso é o próprio congressista, que é muito comum na democracia, né? O sujeito está à oposição, por exemplo, ele logo se insurge contra tudo aquilo que a situação queira apresentar, numa concepção equivocada do que seja oposição. Eu já fui situação, já fui oposição, portanto posso falar à vontade. Porque a concepção jurídica de oposição é de que ela existe para ajudar a governar. Você não é oposição porque perdeu a eleição. Você é oposição porque disputou o poder, pautado por um certo programa, por uma certa ideologia, e quis chegar ao poder para exercitar aquela ideologia ou aquele programa. Como não lhe foi possível, você fica aqui na oposição fiscalizando. Então, quando o Poder Executivo eleito toma uma atitude correta, o correto é a oposição apoiar. Quando se desguia da correção, a crítica vem e o Poder Executivo precisa consertar. Eu fui presidente da Câmara 3 vezes lá no Brasil, e uma ocasião, quando era presidente, um presidente de um partido. E em outra ocasião, quando era presidente da República, o presidente de um membro de um outro partido. E interessante, as mesmas observações oposicionistas e críticas que eu percebia da oposição de então, que agora é a situação, é a crítica que a oposição de então faz como se fora a oposição daquela época. Então é uma coisa curiosa, porque a concepção de oposição e situação é uma concepção política, não é uma concepção jurídica. E isso que prejudica muitas vezes a boa governança no país, né? Bem, as duas perguntas finais, meu caro Michel, eu tenho a impressão, salvo o melhor juízo, de que já ficaram respondidas durante a exposição, mas em todo caso vou fazê-las. Na tua opinião de jurista, há a possibilidade de chamar uma Assembleia Constituinte paralela à existência do Congresso para discutir uma reforma pontual na Constituição? Essa é a primeira. Eu já respondi, né? Eu acho que é absolutamente inviável. Sobre não ser recomendável, inviável. Não, peraí que já respondi. Esta também eu acredito que já tenha sido respondida quando foi colocado destaque nos direitos sociais, logo no início da Constituição, no artigo 5º, antes da própria organização dos poderes do Estado. Mas, em todo caso, está dito. Eu gostaria de saber de Vossa Excelência, Michel Temer, se os direitos sociais, principalmente os direitos à prestação, aí eu não sei se esse direito à prestação são os da Seguridade Social, ou da Assistência Social, ou... estão acobertados pelo artigo 5º, parágrafo 1º e artigo 60, parágrafo 4º da Constituição Federal. Bom, o artigo 4º foi mencionado o artigo 5º e o parágrafo... Sabe que os direitos sociais na Constituição são tão importantes que no preâmbulo da Constituição, é uma coisa curiosa, que você começa a examinar a Constituição a partir do seu preâmbulo, né? Que mostra as intenções, digamos assim, a linha básica da Constituição. Aliás, o Estado, o Brasil, uma república federativa, né? Invocando a proteção de Deus, etc., e invocando a proteção aos direitos sociais e individuais, quer dizer, até topicamente, a ideia dos direitos sociais é uma ideia que antecede a ideia do direito individual. E quando você vai ao texto constitucional, você verifica, claro, as liberdades as mais variadas, entre elas o direito à propriedade, que é tipicamente uma coisa do Estado liberal, mas condicionada ao bem-estar social, seja na urbe ou seja no campo, não é? A propriedade é condicionada ao bem-estar social. Agora, ela não sofre
prejuízos na medida em que seja desapropriada na área rural, seja desapropriada na urbe, né? Ela tem a correspectiva indenização. Portanto, sempre existe este patrimônio que é patrocinado pela Constituição. Agora, eu não entendi bem a pergunta, mas eu creio que há essa previsão no artigo 5º, e se está no artigo 5º, ela está protegida pelo artigo 60, que inclui os direitos individuais entre as cláusulas pétreas, né? Bem, antes de passar ao professor Vera Cruz para encerrar, eu só quero renovar, em nome dos organizadores do evento, os agradecimentos a esta casa que tão calorosamente nos acolheu e a abertura maravilhosa do excelentíssimo senhor vice-presidente da República, professor Michel Temer. Quando me procuraram para levar adiante esse congresso, eu disse, bom, a hora que eu tiver certeza que o professor Jorge Miranda fará o encerramento e o professor Michel Temer a abertura, aí eu toco para frente, vamos para frente. Muito obrigado a vocês e passo a palavra novamente ao professor Vera Cruz. Para saudar todos mais uma vez, agradecer aos membros da mesa, agradecer ao seu vice-presidente, desculpe contrariá-lo a aula que nos deu, dizer que o congresso continua amanhã, quero que todos tenham um bom descanso hoje à noite e está encerrada a sessão para amanhã continuarmos. Muito obrigado.